Naquela época você tinha grandes jogadores em todo quanto é time do Brasil, né? Você não, por mais que o Santos fosse um absurdo, muito em virtude, claro, do Pelé, você tinha a possibilidade de que amanhã no Palmeiras surgissem 4 jogadores fora de série, no São Paulo, no Vasco, no Inter, enfim. Hoje não é bem assim, né? Então o futebol na década de 60 e 70 ele era feito pelo Brasil. E aí você não tinha que ter poder de compra, você bastava fazer um bom garimpo e preparar bem a sua base, seus meninos e tal. Era dessa maneira que era feito o futebol. E portanto não havia nenhuma garantia que o Santos pudesse ter que amanhã ou depois não ia nascer um novo Pelé no Palmeiras. Né? Não havia nenhuma garantia sobre isso. O Santos tinha um time, tinha bons garotos, não havia ameaça europeia de dinheiro, de falar, ó, se o Pelé jogar mais 2 semanas bem, vão vir aqui e vão levar o cara. Não tinha isso. Então era um cenário onde, por mais que o Santos estivesse sobrando, e era um cenário onde o Santos fazia gol pra caralho, as goleadas e os resultados podem insinuar isso, você tinha o risco o tempo todo de olhar pro lado e falar, porra, pode pintar alguém melhor do que eu ali em 2 semanas. Basta subir 2 fenômenos ali e a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque os times eram montados dessa maneira. Hoje, o futebol se tornou uma coisa extremamente financeira, né? Já da década de 2000 para cá, virou uma coisa onde o dinheiro fala mais alto e tal. E todos os clubes do mundo foram percebendo isso e se ajeitando para que pudesse ter o dinheiro, a condição, né, financeira estável para você poder manter os seus jogadores, comprar jogadores e tal. Mesmo que já do meio para o final da carreira, são jogadores que resolvem e tal. E aí você fica olhando nesse cenário e fala assim, cara, em algum momento no futebol, você teve um cenário onde um clube por si só, futebol brasileiro, né, sul-americano, ele tivesse o poder de compra e o poder de manutenção que o Flamengo tem hoje? E não tivemos. Porque o Palmeiras, quando teve, era o Palmeiras Parmalat, que disputava contra o São Paulo do Tele Santana. Né? Então já não há uma discrepância tão grande assim. Quando o Corinthians teve, ele jogou, por exemplo, o Mundial dele lá contra o Vasco de Romário e Edmundo. Não era uma discrepância tão grande assim. Quando o Vasco teve tudo que ele ganhou também, ele tinha outros adversários, como por exemplo o próprio Corinthians. Logo depois veio o Santos, do Robinho e tal. Então, tudo mais ou menos da mesma época. Né? E aí você pega os grandes times do passado, vem isso que eu te falei, que era uma questão que não é financeira, não é uma questão de organização, o futebol era completamente amador, eram jogadores que surgiam, né? E hoje você tem uma realidade na base do futebol brasileiro que muito clube nega, né? Dirigente fica puto quando eu falo isso, mas essa é a realidade. Que quem bota jogador para jogar na base é empresário, né? Foda-se se o menino é o melhor, se não é. Se o menino não for muito extra sério, mas muita coisa, irmão, depende de quem é o empresário dele, senão ele não vai subir. Entre o craque e o garoto que é do empresário, vai subir o garoto do empresário. Aquela coisa de, nós vamos lá no interior, e no interior vão aparecer 70 jogadores, nós vamos escolher 10, 15, trazer pros times grandes. Esquece, mano. Acabou essa porra. O menino que joga no interior já é um jogador de um empresário que tá lá pra ganhar 200 mil na venda dele. Tudo isso no futebol hoje brasileiro é um grande esquema. É um grande esquema para se ganhar dinheiro. Ainda mais agora que o empresário não pode ter mais fatia em cima do jogador. Então ele bota no clube, ele vira sócio do clube. Piorou a situação. Quando o empresário tinha fatia do jogador, ainda podia ser de interesse do empresário fazer isso e ele talvez pudesse ser 100% transparente. Hoje não. Como só o clube pode ter a fatia, ele tem que se associar a um clube mesmo que seja informalmente. Né? Então as coisas ficaram ainda mais dramáticas. Qualquer divisão de base que você for a fundo, você vai ver que tem jogadores que falam, mas esse menino, não, mas é que ele é do... Ah, tá. Mas e aquele outro ali que é menino? Não, mas ele não subiu porque ele é muito magrinho. Ah, mas ele é melhor que eu, não é? Mas ele é magro. Não é magro, né, amor? Ele não tem empresário certo. Né? Então tem clube que faz direitinho, mas a grande maioria ainda tem pelo menos um esqueminha, um relacionamento, uma dívida com o empresário lá dentro que impede que as coisas sejam feitas tão claramente. O Flamengo é um dos times que hoje tem possibilidade, eu não sei te garantir, mas ele tem possibilidade de não ter que fazer nada disso. Né? Porque quando você tem autonomia financeira, você consegue dizer não. O dizer não é exatamente um dos maiores benefícios de você ter dinheiro, que é você não se submeter a uma série de coisas. Então, quando você tem dinheiro sobrando, quando você não precisa de dinheiro, às vezes já vem algumas coisas na vida que você fala, não preciso me submeter a isso. Já não é o caso dos outros clubes. O cara tá devendo pra caralho, o empresário tá lá, adiantando dinheiro de pagamento de televisão, de patrocínio, do caralho e tal, não sei o quê, pra pagar a conta de luz. O empresário chega e fala, então, bota meu menino ali, você vai falar o quê pro cara? Você vai falar não pro cara? O cara tá bancando você. Não tem o que falar. Tu vai falar não se amanhã a Crefisa chega no Palmeiras e fala, olha, tem um menino aqui que eu queria colocar na base. Ele vai falar não? Como é que tu vai falar não? Não tem como. Né? Os grandes momentos de grandes times do futebol brasileiro,
eles estão razoavelmente atrelados, né, de soberania financeira, eles estão razoavelmente atrelados a grandes patrocinadores ou investidores. O Atlético hoje tem um grande investidor, o Parmalat no Palmeiras, a Leila com a Crefisa no Palmeiras, o Corinthians teve a época da Rix Mills lá, do Banco Excel e tal, o próprio Flamengo também já teve esse tipo de investimento. Esses grandes times têm isso atrelado, ou numa década onde o jogador era formado. Um time que conseguiu se organizar financeiramente ao ponto de, eu ganho 1 bilhão por ano. Vocês estão se fudendo aí com 300, 400 milhões. Endividado, todo enrolado, cara. Eu fiquei aqui 5, 6 anos me fudendo sem ganhar nada, mas botei o pau na mesa e me organizei. Mérito do Bandeira. Diga-se de passagem que muita gente gosta de esquecer disso. E hoje eu tenho uma condição de chegar pro Everton Ribeiro e falar, titular da seleção não vai sair não, irmão. Eu te banco aqui, teu salário vai ficar. Puta que pariu, né? Claro, o Flamengo vende os garotos, é óbvio, isso é fato. Mas eu acho que é muito mais em virtude dos garotos quererem sair do que necessariamente do Flamengo ter a necessidade urgente de vender um menino de 18, 19 anos. Né? O garoto, quando quer sair, vai sair, mano. Não adianta. Todo mundo hoje quer jogar na Europa. Mas a diferença que você tem hoje do elenco do Flamengo, do time do Flamengo, pro restante, e da capacidade que você sabe que o Flamengo tem de repor uma peça, é absolutamente bizarra. O Atlético Mineiro hoje tem um time que pode bater com o Flamengo? Pode, é um jogo de futebol, claro, o time do Galo é bom pra caralho. Mas é um time do Galo feito com investimento de fora pra dentro. O time do Flamengo conseguiu uma discrepância que é dele. O clube Flamengo, através da gestão dele, maravilhosa nos últimos anos, conseguiu mostrar pra todo mundo o seguinte, dá pra fazer. Se organizar, fizer direitinho, ficar uns 5, 6 anos na moralzinha aí, sem encher o saco com o título, dá pra fazer. Então, nunca no futebol brasileiro, nunca um time sobrou tanto em relação aos demais. O que não quer dizer em absolutamente nada que o Flamengo vai ganhar todos os títulos, que isso vai durar 10 anos, não quer dizer nada. A única coisa que quer dizer é que hoje, que o futebol é muito dinheiro, quem se organizou ao ponto de ter o dinheiro e falar, eu vou ter sempre um grande time por mim, não porque vai pintar um patrocinador, por mim, é o Flamengo. E essa diferença nunca aconteceu no futebol brasileiro como é hoje. Realidade. A gente está falando de todo mundo que treina sempre junto para alguém que treina 4 ou 5 dias junto. Nem time né? Nem uma equipe é uma seleção, é diferente. Respondeu, dá jogo para ele. Mas ele foi sucinto, né? Você acha que daria jogo? Dá jogo, não tem mais nada a lógico. acrescentar. Possibilidade do Flamengo ganhar, inclusive. Estão tudo malucos aí. Possibilidade do Flamengo ganhar. Por favor, repita. Dá jogo? Dá jogo, vem aqui. Com qual possibilidade? Aqui. Dá jogo com possibilidade do Flamengo ganhar. O William é desses que isso, hein? Que se pudesse, tiraria toda a seleção e não, vem cá, Flamengo. Você está mudando, não é isso que a gente está falando. O que eu posso te falar assim claramente é o seguinte, William, você tem aqui 2 TVs. Tem o jogo da seleção brasileira e tem o jogo do Flamengo. Mas eu não vou pensar 2 vezes, eu vou ver o jogo do Flamengo. Aí já entrou em outro... Ele se empolga fácil. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. A seleção brasileira seria favorita pelo fator Neymar. Não só Neymar, né? Não. Thiago Silva, Marquinhos... Claro, seria simplificar, mas evidentemente... Casemiro, pelo amor de Deus. muita gente boa, né? Mas se você... O Flamengo também. Então, mas vamos lá, Abel. Então, vamos avançar um pouquinho mais para desespero do Prats, né? Eu não sei se é para desespero do nosso editor-chefe também, não sei o que está acontecendo no Sul, não quero nem saber. Avisa ele que a gente vai falar dos... Nós vamos falar do... Ele tá incrédulo. Ele tá igual o Prato, suando frio lá. Então, vocês criaram Acha monstros. que na padoca depois o cara não surge esse assunto? Na padoca, é lógico. Torcedor do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no barzinho. É lógico. Ele não ia falar, o meu Flamengo contra essa seleção tá de sacanagem. Vai dar Mengão. Ô, Abel. E o outro ia falar, e outras pessoas, você tá maluco, a seleção brasileira com o Neymar, o Alisson, goleiro do Liverpool, Sim. Casimiro, fera do Real Madrid, Sim. não tem a mínima chance. Tinha gente que... Né, o Paquetá jogando bem lá na França. Que já foi do Flamengo, A inclusive. seleção ia deitar. E tem outras... Eu acho que daria jogo. Agora, é um jogo que não existe.
A gente tá aqui. Ah, bom. Mas quem inventou esse jogo não foi Abel Neto, não foi William Tavares e não foi Rafael Prati. Foi Breler Pires. Eu assumo minhas broncas, mas as que não são minhas eu não vou assumir não, hein? Eu só fiz uma pergunta. É dentro ou fora de campo? Aí você vem com esses delírios. Porque em nenhum momento a gente pensou dentro de campo, né, Abel? A gente até conversou sobre esse assunto. Já vamos voltar, porque aquele que está atrás dele ali é o problema data FIFA. Olha aqui. A gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que vamos, eu acho que vamos, né? Mas assim, foi você que instigou essa história do campo. Enfim. Tem a tela aí, ó. Tem a tela aí. Olha o desespero do nosso editor-chefe. Vou colocar a tela assim eles desvirtuam esse assunto. Olha lá, ó. Desempenho do time no Brasileirão com e sem os selecionáveis. 7 jogos na data FIFA, com 3 vitórias, 4 derrotas, 42,8% de aproveitamento. Nas outras datas, 13 jogos com 74,3% de aproveitamento. A tela mostra, relembrando, né, a gente falou aqui, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol são os desfalques do Flamengo. Seleções prejudicam o Flamengo? Lógico que prejudicam, mas justifica o desempenho cair tanto? É que eu queria saber, inclusive, quais foram os... Eu não lembro quais foram os adversários, a gente tinha essa tela. Eu não lembro quais foram os adversários, porque depende do tamanho do adversário também. Às vezes você pega... Que nem, daqui a pouco a gente vai falar. O Atlético tem uns adversários mais acessíveis. Eu não lembro como foi na Copa América, o nível de adversários do Flamengo. A gente tinha até, eu esqueci. Mas, enfim, justifica uma queda tão grande, Breler, porque a gente fala do Flamengo como elenco, não só como time. E a gente pega a escalação do Flamengo, depois a gente vai mostrar um provável Flamengo, você olha e fala, esse time aí, mesmo esse time do Flamengo aí, é para brigar por título brasileiro de qualquer jeito, mesmo com esses desfalques. Justifica essa queda? É que são 3, principalmente, desfalques de muito peso. Sim. Everton Ribeiro, Gabigol e, sobretudo, o Arrascaeta, pela diferença, dificuldade de substituir. Então, o Flamengo... Esse é o mais difícil de ser substituído, sim, o Arrascaeta. Sim, sem dúvida. O Gabigol tem um peso enorme também, até pela quantidade de assistências, como ele tem facilitado o jogo ofensivo do Flamengo, mas ainda assim você tem o Pedro. Pedro que é um jogador que acima de qualquer discussão. Mas, no caso do Arrascaeta, pela característica que ele tem, que é muito específica, do cara que é atacante, mas ao mesmo tempo armador, é muito difícil, até para um clube como o Flamengo. A gente está discutindo aqui, falando de seleção. O Flamengo hoje tem capacidade de ir no mercado e selecionar jogadores a dedo, selecionar jogadores caros e ainda assim, quando perde jogadores desse porte, vai sofrer, vai ter um impacto. Então é indiscutível, não dá para falar, por causa do elenco que o Flamengo tem, ele precisa amortecer esses desfalques de qualquer forma. Não é bem assim, e até porque existe entrosamento, que esses caras carregam desde 2019, não é um entrosamento de uma temporada. Então, por tudo isso, o Flamengo, sem dúvida, é muito impactado e muito prejudicado. Então, se a gente está falando do Flamengo, que não sofre um clube... como até mesmo o Bragantino, que tem o Hurtado, que é reserva e é convocado. Você perder Léo Ortiz, o Atlético que perde o Júnior Alonso, que tem um impacto na defesa. Então é indiscutível para mim que qualquer clube que tenha tantos jogadores convocados, mesmo sendo o Flamengo, vai ser muito impactado, prejudicado por convocação. Quando a gente fala do Flamengo dos anos 80, logo vem à cabeça Andrade, Adílio, Zico, né? E esse Flamengo... Esse quarteto é espetacular. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Você fala rapidinho. Aí você perde 3 dos 4. Claro que o Flamengo tem um elenco muito bom, mas por mais que o Vitinho entre e jogue bem, o Pedro é um atacante espetacular, é muito difícil você substituir. Tanto o Arrascaeta quanto o Gabigol e o Everton Ribeiro é muito difícil. Por mais que mesmo quando o Bruno Henrique, ele não tem sido convocado, mas ficou fora por lesão. O Michael entra bem. Mas o Bruno Henrique, ele tem mais entrosamento. A questão do entrosamento desse quarteto, não só do quarteto, com o William Arão, quando joga o Diego, com os laterais, a subida do Isla, por um lado, do Felipe Luiz, por outro, eles já estão mais entrosados com o Gabigol. O Gabigol cai pelo lado direito. É muito mais fácil ele se entender com o Isla. O Pedro é muito bom, é excelente, jogaria em qualquer time do Brasil. Mas ele não tem o entrosamento que tem o Gabigol com os outros. O Flamengo perde muito, demais, como qualquer time. Você citou o Júnior Alonso, tem o Guilherme Arana, né? O Savarino, que normalmente é convocado para a seleção venezuelana. Se machucou com a seleção, inclusive. O próprio Palmeiras
nas convocações, normalmente ele perde quase que sua defesa titular. O goleiro vai, o Everton, o Gustavo Gomes, que é um jogadoraço, se não for o melhor zagueiro das Américas, está entre os 3 melhores, na minha opinião. O Matias Vinha, que não vai mais porque foi embora, só que agora o Piquerez também vai. Então é a defesa praticamente inteira. Então não tenho dúvida de que o Flamengo é muito prejudicado. E todos os times que... E às vezes é um jogador só, gente. Só que um jogador só faz muita diferença. Sim. No Flamengo são 3, 4 por convocação. É muito prejudicado, tem razão em reclamar. E infelizmente é um assunto que a gente vem sendo repetitivo nos últimos tempos. Enquanto não parar esse negócio de as competições continuarem nas datas FIFA, a gente vai continuar falando sobre isso, clubes vão continuar reclamando e com toda a razão. O Flamengo é muito prejudicado. Aliás, por falar em sermos repetitivos, em novembro seremos repetitivos de novo, que tem mais uma data FIFA em novembro, né? Ô Prates, a gente fala... Muita gente entende que o Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? Tem o melhor elenco, melhor time e tal. Aí tem gente que coloca o Galo e tal, mas muitos acham que é o Flamengo. O Flamengo com esses desfalques perde essa condição? Aí você olha e fala, não, o Galo fica melhor. Porque o Galo também tem desfalques, né? Como é que fica? Tem. Não, eu acho que os desfalques do Atlético também têm um peso muito grande. Eu não caio nesse vitimismo aí não, William. O Campeonato Brasileiro é formado por 20 clubes, não é formado por um clube. Porque a gente já viu em outros momentos a manifestação do Rodolfo Landim, a manifestação que é pensando no Flamengo. Você fala o seguinte, ele é presidente do Flamengo, tá bom. Então não me venha com papo de liga, de pensamento coletivo, se o pensamento é assim, tudo bem. Então a gente fecha o pensamento assim, e aí cada um vai brigar pelos seus direitos, individualmente. Né? Porque eu muitas vezes observo manifestação de outros presidentes, não de todos, de alguns, por exemplo, do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Sempre eu vejo o presidente de Fortaleza preocupado em pensar no macro, em falar em pensamento coletivo, em falar em negociação coletiva. O presidente do Flamengo não é exatamente assim. Está aparecendo agora porque ele está vendo que o time dele será prejudicado pelas convocações. Inegavelmente, os desfalques do Flamengo são desfalques que têm um peso grande, como os desfalques do Atlético têm um peso grande, como os desfalques do Palmeiras têm um peso grande. A quem perde mais? Todo mundo perde. Né? O Flamengo tem um grande elenco, mas claro que a reposição muitas vezes não é a altura. Está perdendo jogadores de um nível muito alto. Jogadores que no Brasil são jogadores extra-séries. Agora, o Atlético perde também, o Palmeiras perde também, outras equipes perdem também. E há essa revolta que é o Flamengo. Né? Então, o Campeonato Brasileiro não é feito apenas por uma equipe, ele é feito por 20 equipes. Mais que elas não tenham o mesmo peso, tradição, tamanho de torcida, repercussão, as 20 jogam a Série A. Né? E é um conselho técnico que define isso. Mas você não convoca jogador das 20, né, Prates? Você não convoca jogador das 20 equipes. Você concentra ali em 3, 4. Tem jogador, por exemplo, internacional, tem jogador convocado também, importante dizer, né? Mas você concentra ali, então sobra para alguém. Vai, 4, 5 clubes, os outros 15, não tem convocado, ou tem menos convocados. O Flamengo paga esse preço justamente pelo investimento no elenco. São jogadores de alto nível, vão ser convocados. E aí são 4 jogadores. Então, acho que o time poderia fazer frente à seleção brasileira. O Abel gostou, Prato. O Abel adorou esse assunto. Ele adorou isso. Se eu deixar, vai até amanhã essa conversa aqui. Eu também ia adorar, viu? É que a gente tem mais. Eu ia adorar esse papo ainda. Mas, Prato, assim, aí são 20 times, é o que eu tô falando, mas... tem direito de reclamar, porque fica concentrado em 3, 4 e aí fica complicado. Tem direito de reclamar porque é com ele, né, William? Então, mas se fosse não por causa do campeonato. Então, mas se fosse vamos supor, o São Paulo. Você acha que o São Paulo ia estar gritando também? Se fosse o Corinthians, você acha que o Corinthians não ia estar gritando também? Mas o ponto que o Prates tocou é importante, porque a lição que fica para o Flamengo é que não deve aceitar, de fato, perder seus jogadores dessa maneira, achar que isso é normal. Tem gente falando, o dirigente hoje precisa se planejar para perder jogadores em convocações. Poxa, você já precisa se planejar para desgaste da temporada por causa do calendário, por lesões e agora, pandemia agora, muitos jogadores desfalcaram por causa de Covid-19 e agora ainda, não, tem que planejar por convocação. Não tem que planejar. Isso está errado e precisa ser combatido. Mas um clube só não consegue, não tem força, mesmo sendo o Flamengo, para
brigar contra esse sistema sozinho. É preciso chamar mais gente para essa luta e não vai ser na base do vamos lá, vamos esticar essa corda, que o Flamengo vai conseguir. Ele precisa, de alguma maneira, sentar com os outros e mostrar, olha, vocês também são prejudicados. Não é só o Flamengo. E com esse senso coletivo, pressionar, negociar e conseguir, de fato, rever essa bizarrice que é ter o Campeonato Brasileiro não parar durante datas FIFA. Vamos pegar o lado do Galo também nessa conversa? Vamos lá, o Jair falou sobre o Campeonato Brasileiro aí, vamos ver e depois a gente vai colocar uma tela que é bem interessante, que é a sequência. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.